colegas da FTC-AD, estamos aqui com o professor de Biologia do Colégio Estadual do Emílio Vilas Boas, o Jailson Grilo. Fala um pouquinho pra gente qual a posição do professor de Biologia com relação a clones e pesquisa de embriões. Bom, inicialmente é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, alunos da FTC, sobre esse assunto que é tão polêmico. E quando se trata de embriões e de células-tronco, de clonagem, todos esses assuntos relacionados à biotecnologia, vários questionamentos surgem e há uma dicotomia muito grande. E a gente sabe que não há consenso, nem no âmbito da ciência existe consenso. Bom, o primeiro ponto que eu ressalto aí é em relação ao criacionismo e evolucionismo. Existe uma dicotomia muito grande, embora é bom deixar claro que o professor de biologia não precisa dar conta de todo o arcabouço que responde a essa questão, ou seja, nem o criacionismo, nem o evolucionismo, nenhum sobrepõe o outro, não existe sobreposição de conhecimento, cada um dá conta da sua área. Então, muitas vezes o professor de biologia, ele minimiza essa questão, por conta de não querer entrar nessa discussão, achando que um conteúdo tem maior significância do que o outro. Na verdade, não existe essa sobreposição. Existe até imbricações, Existem momentos que esses assuntos vão lá e tem alguns pontos em comum, mas não existe sobreposição. Então é bom deixar claro isso. Segundo, também a postura do professor em relação ao seu arcabouço teórico, o que é que ele considera ciência biológica, se ele considera uma ciência subjetiva ou se ele considera a ciência biológica como uma ciência objetiva. Porque aí, se ele for considerar como uma ciência objetiva, ele vai trabalhar mais dentro dos métodos científicos, dentro de toda a metodologia da ciência. Já o professor que considera como uma ciência subjetiva, então ele vai procurar subsídios mais nas questões éticas, nas questões filosóficas que envolvem a biologia. Então, a postura do professor frente à disciplina já é um ponto fundamental que o professor tem que estar bem atento, É bom lembrar também que o professor tem que ter claro que ele não é o conhecedor da disciplina como um todo, ele tem que estar sempre aberto a aprender, tem que deixar isso bem claro para os alunos, são questões polêmicas. Saber também das questões sociais em que a escola está inserida, em que os alunos estão inseridos, Cada contexto social tem um ponto de vista, o professor tem que levar em consideração isso com certeza. E é bom nessa questão de embriões levar em consideração que, de qualquer forma, biologicamente falando, um embrião já tem vida, Um embrião já tem vida. Então, partindo desse princípio, existe toda uma discussão ética, toda uma discussão social, de até que ponto é viável se manipular esses embriões, Existe toda uma discussão em torno disso e o professor tem que ser parcial, Tem que contribuir para que o aluno realmente aprenda, tirar proveito das situações, Acho que a parcialidade, ou melhor dizendo, a imparcialidade do professor é fundamental nessa questão. Realmente é uma polêmica muito grande com relação a esse tema. Mas qual a postura do professor de Biologia com relação aos questionamentos dos alunos? Veja bem, a postura do professor deve ser de maneira, como eu falei anteriormente, o professor deve ser bem imparcial quando trabalhar com essas questões. Trabalhar de maneira confiável, e que realmente contribua para o desenvolvimento do aluno. Isso é fundamental, A gente sabe que a ciência biológica é uma ciência que realmente é mutável, muda muito rapidamente. O professor tem que trabalhar de maneira a transmitir confiança para o aluno. Se não der conta de responder um questionamento, tem que ser sincero, ser consciente de que não é conhecedor do conteúdo, de todo o arcabouço da disciplina, está sempre aberto a aprender, Eu exemplifico isso sempre com os alunos. Quando eles trazem algum questionamento que eu não dou conta, eu sempre coloco para eles, que a ciência biológica é uma ciência ampla e que nem sempre o professor em sala de aula dá conta de responder tudo, Numa aula anterior, quando a gente falava de ofídeos, um aluno fez um questionamento
e falando que existia uma espécie de ofídeo numa determinada região que no período do ano não continha veneno. E me perguntou se eu sabia a respeito disso. Eu fui bem claro e disse a ele: a gente trabalha aqui todo o conteúdo, porém existem questionamentos que o professor não tem que dar conta, né? Ele tem que ter essa consciência. E aí eu fui explicar para ele todo o processo, toda a fisiologia dos ofídeos, e esse questionamento que ele fez a gente deixou em aberto para depois a gente discutir até e procurar informação a respeito. A gente tem que estar sempre aberto a aprender. É importante também associar o conteúdo sempre à vida do aluno. Isso dá mais significação, né? Mais significante na vida do aluno quando você associa o conteúdo de biologia à vida do aluno, né? Respeitar o contexto social, como eu falei anteriormente, cada setor social, cada organização social vê o conteúdo de uma maneira diferente, o professor tem que respeitar essas diferenças, né? E também ser crítico, ser bastante ético, como em qualquer profissão, né? E ser um cidadão com espírito de solidariedade, né? De querer ajudar o aluno. Acho que o professor trabalhando dessa maneira, seja qual for o conteúdo, não só esse relacionado à biotecnologia, com certeza ele vai ser um professor de biologia com sucesso. Ok, queremos agradecer mais uma vez a brilhante participação do professor Jailson Grilo por ter contribuído com o nosso trabalho mais uma vez. A gente agradece, sempre que precisar estamos aqui.